Na Idade Média e depois, ainda no século XVI, no período da Idade Moderna, por exemplo, o grande temor que as pessoas tinham era irem para a fogueira da Inquisição. Literalmente, elas temiam a morte em praça pública, queimadas vivas, em torturas horrorosas praticadas pela Igreja Católica. Atualmente nós temos, sim, uma forma de inquisição. Não há uma inquisição em que as pessoas morrem violentamente em praças públicas, mas elas morrem nos chamados cancelamentos das redes sociais. Presta atenção no que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, você já vai deixar o seu like, vai inscrever-se no canal, vai acionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo no canal, aqui no Falando de História. Porque nós sempre temos vídeos novos todo domingo, às 9 da manhã e de segunda a sábado, às 18 horas. Roda a vinheta. Muito bem. É muito triste, né, o que nós estamos vendo atualmente com relação à chamada cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento, ela é uma forma de silenciamento, né, de tolir a palavra do outro, de fazer o silenciamento com um grupo em detrimento a uma pessoa ou uma entidade, enfim, sem prévio, né, julgamento das coisas e sem sempre dar o outro lado para responder sobre aquilo que está sendo acusado. É um julgamento já determinado, em que a pessoa já é sentenciada, né, a uma situação de destruição da sua vida social, da sua vida física, da sua vida mental. A pessoa ela é tolhida, né, por N motivos que depois muitos até se mostram motivos injustos. Quem, quem cancela os outros, quem condena os outros sem o prévio e o devido processo, né, porque todos nós temos, né, a favor de nós a inocência, a Constituição Federal nos dá a inocência. Mas para os canceladores de momento, não existe inocência. Todos são culpados e acabou. Nós vimos o caso do Márcio Smelling, por exemplo, né, que é emblemático nesse aspecto. Um grande caso de cancelamento, não que não haviam redes sociais naquela época, é bem verdade, mas fez com que toda a população ficasse contra a chamada escola de base, né? Um caso escabroso que aconteceu em São Paulo, né, de uma notícia falsa, na verdade, e a partir dessa notícia falsa, né, trouxe toda uma gama de sofrimento, de dor, né, inclusive como resultado disso, da escola de base, né, do caso da escola de base, toda a imprensa foi condenada, né, toda a grande imprensa na época que cobriu o evento foi condenada, né, e teve que pagar uma indenização alta, porque realmente é o mínimo que pode acontecer. As pessoas que promovem o cancelamento das redes sociais hoje são pessoas que elas supostamente defendem a justiça, defendem coisas corretas, são pessoas que supostamente são pessoas que representam pautas humanas importantes. Então nós temos, né, o que eu chamo de identitarismo. Por que é identitarismo? Porque as pautas identitárias, ou o que eu chamo de pautas humanas, elas se tornam coisas prejudiciais, maléficas e doentes. O ismo vem de doença, quando a gente percebe exageros nas falas, coisas absurdas que não estão de acordo com a lógica das coisas. Porque essa que é a grande verdade. Porque nós não podemos admitir, né, e é o que essas mulheres do caso Márcio Smelling
estavam tentando fazer é colocar quase que um rótulo de que todo homem é um assediador sexual. É nojento isso. Ou, no caso, né, da cultura de cancelamento com relação às questões étnicos, raciais, onde parece que toda pessoa que é branca automaticamente ela é racista. Eu fui chamado de racista por um cidadão, não vou dar o nome aqui, só porque, e é a minha opinião, teve o caso do goleiro Aranha em Porto Alegre, lá no jogo do Grêmio. Eu não estou dizendo que o que a moça fez lá foi correto, muito antes pelo contrário. Só que só foi ela que pagou o pato, e outros que estavam em volta, ninguém pagou o pato, só a moça. E digo mais, sim, o Aranha era um belo ator, que fez todo um circo, toda uma situação que ele poderia, né, sim, cobrar, reivindicar mais de outra maneira. Então, quando eu fui lá e protestei contra o Aranha, que foi covarde e que usou, a meu ver, né, no meu critério, toda uma imprensa para destruir a vida de uma moça que cometeu um erro, mas que depois foi lá e pediu desculpas para ele, mas ele não teve a grandeza de perdoá-la, porque ele poderia mostrar a grandeza, eu te perdoo, mas não, ele quis mostrar-se, né, como uma vingança, porque afinal de contas, né, todo mundo sabe que o Aranha era um goleiro medíocre. Então ali ele teve a oportunidade de aparecer em 30 segundos por um fato lamentável, com certeza. E aí, só porque eu protestei contra o Aranha, que eu não concordei com a forma como ele fez, isso me coloca eu como racista? Obviamente que não. Eu me colocaria como racista se eu estivesse apoiando a moça. Não a apoiei. Eu simplesmente só disse o seguinte: vamos olhar o lado humano também da questão. Porque quem foi lá, queimou a casa da moça, destruiu com a vida dessa moça, porque ela cometeu um erro, não esperou a justiça acontecer para condená-la. Inclusive, ali havia gente, né, que usou da rivalidade Grenal para tentar, abre aspas, imputar ao outro, através da cultura do cancelamento, um rótulo para o outro, para o time adversário, exatamente por interesses. Porque são os mesmos que são contra o racismo, mas acham bonito cânticos homofóbicos. E não é só a torcida do Internacional, não. A torcida do Cruzeiro fez isto. E outras tantas torcidas fazem com relação, por exemplo, ao Grêmio. E eu não vejo ninguém do movimento gay, né, do movimento LGBTQI+, se levantar contra. Aliás, até, inclusive, né, os colorados ridicularizam o Grêmio com outras histórias. Enfim, mas uma das histórias é com relação, né, a uma torcida chamada Coliguei, que foi uma torcida organizada do Grêmio durante a década de 70, que foi uma torcida que ela tinha uma conotação política. Ela, assim como teve a questão da democracia corintiana, essa torcida coliguei, ela acolhia pessoas, diversos setores, vamos dizer assim, da sociedade excluídas, que iam para, né, na época do Olímpico, né, saudoso Olímpico, ali, né, nos Jogos do Grêmio, e que era uma torcida que acolhiam, né, por exemplo, os presos políticos. E é uma história muito bacana, a história da Coliguei. Né? Que recebeu esse nome? Então era Coliguei, mas as pessoas, é um nome, é uma torcida homossexual. Ela não tinha só homossexuais, ela tinha, claro, mas ela também tinha pessoas excluídas da sociedade naquele momento. E tem torcedores do Internacional, do clube que se diz do povo, do torcedor que se diz popular, que debocha de uma torcida assim. Mas eu acho interessante, se tu é do povo, como é que você pode debochar de uma torcida que tem o nome de Coliguei, que agrega e traz pessoas diversas, excluídas da sociedade? Você que se diz do povo, você vai debochar disso? Ou você não sabe dessa história, ou você
só diz que é do povo só por uma questão estética, como o Lula diz que é um presidente do povo, mas a gente sabe para quem que ele faz as políticas públicas dele, né? Se é que ele faz alguma política pública. Então, assim, meus caros, a cultura do cancelamento é simplesmente a cultura da hipocrisia de um país que acha que fazendo justiça com as próprias mãos vai se resolver os problemas. A cultura do cancelamento é também a manobra maliciosa de grupos que representam causas humanas muito importantes, mas que querem a todo instante aparecer nos holofotes, nos microfones, as câmeras. Essa que é a situação, essa que é a realidade dos fatos. E a gente precisa coibir o cancelamento. Porque o cancelamento hoje, se por um lado é importante que a gente tenha um freio para algumas coisas que lá no passado não são muito boas, por outro lado, tolhe qualquer expressão, porque a gente está sempre sendo vigiado e pensando, será que eu falo tal coisa? Será que... E essas são coisas que não tem nada a ver, mas a gente fica tolhido por conta de um julgamento que pode ser fatal. Se as pessoas não morrem hoje nas praças públicas, como lá no período da chamada Inquisição, nós hoje temos também, né, as pessoas morrendo publicamente nas redes sociais por simplesmente, às vezes, se expressarem mal. E nem sempre a pessoa, por se expressar mal, significa que ela seja ou devota daquilo que ela está falando. As pessoas podem se expressar mal, se arrependerem e voltar atrás. Mas para o cancelamento, para os perfeitos, devotos do cancelamento, ninguém pode voltar atrás, ninguém pode mudar o ponto de vista e todos estão errados. Somente esses é que têm a luz. Somente estes é que são os dotados, né, e os que podem ter local de fala daquilo que eles defendem. Ora, isso para mim limita o debate e isso para mim também facilita o fascismo. O fascismo que hoje usa desse radicalismo para fazer o relativismo das pautas. Como muitos eu tenho visto dizer, inclusive relativizando o racismo, relativizando outras pautas ditas por esses como mimimi, exatamente porque existem mulheres que se dizem feministas, que no fundo são histéricas, que fazem atos horrorosos que agridem a sociedade. E que estas, né, só agridem cada vez mais as mulheres e fazem com que, por exemplo, no caso do Márcio Smelling, façam com que as mulheres verdadeiramente vítimas de abuso sexual, né, e etc., sofram com a desconfiança, quando na verdade o que nós deveríamos, né, era avançar na pauta. Mas lá com o caso dos Márcio Smelling, nós regredimos. Por quê? Por conta exatamente de gente que usa de uma pauta séria para cometer vingança, que usa da lei para cometer vendetta. Isso não dá certo, isso não pode ser admitido. Então nós temos que dizer não ao cancelamento. Nós temos que dizer não aos hipócritas que querem ditar regras, seja o hipócrita bolsonarista com o seu moralismo fajuto de quinta categoria, ou o moralista de goela também, de esquerda, que diz que defende a mulher, que diz que defende o pobre, mas que ele é muito pudico para algumas coisas, para outras, como o Banco Central Independente, continuando no governo Lula, ou o arcabouço fiscal, esse se silencia. Eu quero ver o pudismo realmente cair ou ser defendido na hora da coisa, né, que realmente é necessária. Por que vocês não falam? Porque vocês são, no fundo, hipócritas. São como aqueles que queriam tirar a pedra na mulher adúltera, naquela passagem bíblica célebre, e que Jesus desconstruiu um por um, porque Jesus sim tinha moral. Aqueles era o moralismo de goela. E para esses, a simples fala destrói
E mais do que a simples fala, o exemplo, quem tem realmente exemplo, e é o que hoje falta no nosso país, é exemplos, e não discursos bonitos. E essas coisas assim, ó, sinceramente, me dão nojo. E eu tenho que falar nessa manhã sobre isso, porque, para mim, a cultura do cancelamento é sim uma interface, né, da destruição da nossa democracia. Porque ela tolhe, ela desconstrói, ela promove injustiça e, acima de tudo, ela silencia, sim, os justos e até mesmo aqueles que querem se arrepender do que fizeram de errado. Porque todos nós temos o direito de arrependimento e de refazer os nossos erros. Eu acredito nisto. Agora, para os infalíveis do cancelamento, e muitos são hipócritas, porque para aquilo que não lhes convém, eles colocam para debaixo do tapete, a minha total reprovação e o meu sentimento de que um dia nós vamos olhar para trás e ter vergonha, sim, disso que nós estamos vivendo hoje. Porque o politicamente correto deveria ser trocado pelo eticamente correto. Mas hoje a gente se preocupa com a forma e não com o conteúdo das coisas. A gente se preocupa, sim, com as crianças não tendo exposição para uma série de coisas. No entanto, as pessoas hoje são nas suas casas com os filhos acessando todos os tipos de conteúdos, né, na internet por aí. Se preocupa tanto em proteger a criança, mas ao mesmo tempo se dá liberdade demais para ela e se faz essas graças para tanta coisa. Afinal de contas, a babá eletrônica da internet, outrora da televisão, ela tá aí. E como lá do tempo em que a televisão era babá eletrônica, como hoje, a hipocrisia se faz tão presente de tal maneira que a gente, com todo respeito, a gente fala. E tudo que a gente fala se torna ilegítimo pelos nossos atos. Quando nós nos preocuparmos em agirmos de fato e menos falarmos, como este vídeo, em que eu estou falando 17 minutos, quando a gente começar a ter consciência de que não basta só falar, é preciso ter a comprovação daquilo que nós falamos como o balizador, como aquilo que nos legitima, aí nós vamos avançar enquanto sociedade. É isso, gente.